Bom, vamos falar então um pouquinho sobre Lean, já que a gente entendeu melhor o que é o Six Sigma, vamos entender melhor o Lean para depois a gente fazer essa integração. O Lean ele surgiu no Japão na década de 50, então foi no período pós-guerra que começou a se criar essa metodologia, essa cultura de melhoria contínua no Japão, que originalmente o nome, né, era Sistema Toyota de Produção, até hoje lá no Japão continua sendo, né, para Toyota, Sistema Toyota de Produção. Mas a gente usa essa nomenclatura de Lean Manufacturing porque ela surgiu na década de 90, quando o Daniel Jones e o James Womack escreveram o livro A Máquina que Mudou o Mundo. Nesse livro, eles fizeram uma referência ao sistema Toyota de produção como produção enxuta. Então, produção enxuta, Lean Manufacturing, esse nome ficou, né, pegou, é um nome fácil de falar, e hoje a gente, inclusive, abrevia e tem o costume de só chamar de Lean, né? Então, o Lean, diferente do Six Sigma e mais antigo que o Six Sigma, surgiu no Japão na década de 50. E a história começou, na verdade, né, com o Japão tendo que se reerguer depois da Segunda Guerra Mundial e precisando, né, de reestruturar suas empresas, e com isso convidou o Deming para ir até o Japão e ensinar os japoneses, né, o conceito da qualidade que vinha já sendo trabalhada na parte estatística e também esse conceito da melhoria contínua, né, através do ciclo PDCA. Então foram os ensinamentos de Deming lá no Japão que deram esse start. Então os japoneses absorveram esse conhecimento, né, e criaram dentro da sua própria cultura, do seu jeito de trabalhar, foram aos poucos criando o que hoje a gente conhece como o Lean. Tudo começou aqui com o Deming, né? E aí na década de 90, o Lean começou a ser muito conhecido e muito difundido por causa do livro do James Womack e do Daniel Jones. Esse livro conta a história do Lean na indústria automobilística e usa muitos dados comparativos, né, entre o mercado japonês e europeu-americano da década de 80. E foi assim então que as pessoas foram tomando conhecimento e começaram a levar o Lean, que já era conhecido na indústria automobilística, né? A Ford, a GM já tinha conhecimento, já estava começando a usar, e isso foi difundido então para outros negócios, depois aqui da década de 80, já na década de 90, ok? Então, esse quadro resumo é legal porque ajuda a gente a entender um pouquinho do que é o Lean. Na verdade, a gente entende o Lean como uma fusão, né, da produção artesanal com a produção em massa. É como se o Lean tivesse conseguido absorver e pegar algumas características positivas, boas da produção artesanal, algumas características boas da produção em massa e fizeram essa fusão, né? E disso surgiu então o sistema Toyota de produção, o Lean Manufacturing. Então, alguns pontos principais. A produção, por exemplo, do Lean, ela é feita sob a demanda do cliente, né? Por isso que quando a gente fala de Lean, a gente fala muito de sistema puxado, produção puxada. Puxado por quê? Pela demanda do cliente. Volume de produção, né, do Lean Manufacturing é trabalhado como um processo que produz em alto volume, né, mas que ao mesmo tempo ele é flexível, ele se molda. Se precisar de diminuir o ritmo, ele diminui, se precisar de aumentar o ritmo, aumenta, né? Em termos de ferramentas, busca, né, o máximo a flexibilidade de máquinas. O Lean trabalha o conceito de qualidade dentro da melhoria contínua, ou seja, é uma constante pressão, é um constante foco nos processos para que a melhoria do processo nunca pare. Sempre é possível melhorar alguma coisinha, melhorar um pouquinho. Em termos de cliente, né, e mercado, a ideia é produzir grande variedade de produtos, né? E aí a gente vê que na produção artesanal você tinha essa questão da customização, né? Na produção em massa tem o caso lá, né, do Ford T, o famoso Ford T que era sempre a mesma cor, era sempre do mesmo jeito. Já no Lean eu tenho essa possibilidade, eu volto com essa possibilidade de customização, né? A mão de obra tem que ser qualificada e multifuncional e a gente sempre busca o quê? O baixo custo no Lean Manufacturing.
Então vocês conseguem comparar, depois podem ler com calma e comparar as características de cada tipo de produção.